Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando para comentar a Santa Liturgia do dia 13 de outubro, terça-feira. Estamos bem no meio do mês missionário. Mais uma vez eu quero recomendar que cada um tenha a possibilidade de refletir um pouco a experiência de graça que recebeu de Deus ao longo da sua vida, desde o batismo. Que experiência eu tenho, você tem, de que efetivamente o Senhor chegou até mim, mexeu com a minha humanidade, quem sabe cuidou das minhas feridas, porque quando nós temos uma experiência de graça firme, segura, que eu posso recordar circunstâncias, situações complicadas nas quais me encontrava e que de repente apareceu uma solução que parecia inesperada, então eu digo, é o Senhor. Porque quanto mais firmeza e clareza nós temos de momentos de graça, de bênção divina, de intervenção dele na nossa vida ou na situação de alguém da nossa família, nós ficamos não somente com uma fé inabalável, mas também temos toda a coragem e todo o entusiasmo sentimos a necessidade de dizer às pessoas que pouco estão ligadas a Deus, que já foram talvez na infância, na juventude, mas depois se afastaram por alguma razão. Temos toda a alegria de poder dizer, meu amigo, mas você como pode dispensar a relação com Deus, a possibilidade de estar em contato com Jesus, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor que vence o mal e a morte. Ele se doa a nós. Ele doa a nós algo desta sua vida divina para que nós também possamos enfrentar o mal da nossa vida e nos aproximar da morte não como uma realidade apavorante, mas como a porta estreita pela qual poderemos passar para alcançar a felicidade eterna, a morada que o Pai preparou para nós desde toda a eternidade. E então, a missão, a nossa postura de comunicar a fé, de testemunhá-la, de convidar outras pessoas a tomar sempre mais parte da aliança com Deus, depende principalmente da certeza de que o Senhor é uma presença significativa na nossa vida, de que a Ele nós devemos algo importante, como situações de vitória sobre algum mal que estava nos afligindo, e nós já fizemos a experiência e temos a certeza enraizada dentro do nosso coração desta vitória como fruto da graça, da misericórdia do Senhor Jesus. E então, esta é a primeira coisa que eu queria recordar quando pensamos o mês missionário, para reativar a nossa postura missionária a partir da consciência, da clareza que temos desta presença divina que produziu e continuará produzindo muitos frutos de bem e de paz na nossa vida. Uma segunda coisa que eu queria recordar é que na próxima semana, no próximo final de semana, será realizada uma coleta exatamente para ajudar as missões que estão atuando nos lugares mais complicados, às vezes, do mundo, com proibições de governos, com restrições, com carências de todo tipo, limitações graves, às vezes. E então, como é necessário apoiar, é como um sinal de que, já que eu não posso chegar lá na China, porém, se eu posso ajudar um missionário, uma missionária que está lá na China já há 15 anos lutando e batalhando para dar um belo testemunho de fé, então é como se eu mesmo estivesse lá na China para dizer a algum chinês, olha, você também pode conhecer Jesus, que vale mais a pena do que dedicar todo o melhor da sua vida a coisas que de pouco valor, de pouca relevância, de pouco significado. E chegando agora às leituras de hoje, eu quero recordar em primeiro lugar a carta aos Gálatas de São Paulo, em que
São Paulo recomenda que nós nos salvamos não porque nos esforçamos de obedecer todas as leis de Deus. É claro que devemos obedecer todas as leis de Deus, mas não ficamos salvos porque, quem sabe, pelo nosso esforço conseguimos obedecer a elas, mas porque Ele decidiu já abraçar a nossa humanidade. Um abraço de misericórdia, um abraço que é perdão, um abraço que é compaixão da nossa humanidade ferida e machucada. E, portanto, o que nos salva, fala São Paulo, é a graça de Deus, não o nosso esforço. O que quer dizer que não devemos renunciar a fazer tudo possível para mudar o nosso comportamento, mas o nosso comportamento muda quando muda o nosso coração. E o que quer dizer que muda o nosso coração? Muda aquilo que desejamos. E o que é que desejamos? Quando começamos a desejar ver, ouvir, tocar com a nossa mão, reconhecer a Tua presença divina entre nós, Senhor Jesus. Esta é a verdadeira mudança. Quando nós podemos reconhecer a Sua presença, a mudança também no comportamento, de não maltratar as outras pessoas, de respeitar a natureza, de respeitar as coisas dos outros, as mulheres dos outros, de obedecer aos mandamentos, é quase que uma decorrência espontânea. E por final queria comentar o evangelho breve de São Lucas, em que se relata de Jesus, que é convidado por um fariseu para um jantar na casa dele, e Jesus vai e se coloca à mesa. E o fariseu logo começa a pensar, olha só, ele não lavou as mãos, não por uma questão de higiene. Naquela época, as pessoas se lavavam as mãos como que para purificar-se, corpo, se por acaso tivesse tocado alguma coisa que a religião antiga considerava como coisa impura. Mas Jesus tinha feito de propósito para dizer, você se prende a minúcias e perde de vista o essencial, perde de vista o relacionamento de amor com Deus e com as outras pessoas. Então ele fala assim, vós fariseus limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Quer dizer, vocês usam o paletó, a gravata, então andam todos enfeitados, se comportam como se fossem grandes senhores da alta sociedade e tal, mas a maneira de viver lá dentro do coração, quem pudesse enxergar por dentro do teu coração, poderia enxergar muita maldade, muita atividade que contraria completamente o mandamento de Deus. E então depois ele diz, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Então devemos cuidar de manter bonito não somente o aspecto exterior, como nos vestimos, como penteamos os cabelos, como nos apresentamos diante dos outros, mas também o interior, aquilo que os olhos das outras pessoas imediatamente não veem, mas Deus vê, e nós também sabemos o que é que está dentro do nosso coração. E para isto é indispensável retornar ao Senhor pedindo a sua misericórdia para que tenhamos o perdão e depois viver a caridade, porque a caridade fraterna é o caminho para que esta misericórdia do Senhor para conosco se confirme. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.